agradeço a parceria e a confiança em nosso trabalho. Eu gostaria de apresentar agora os especialistas que estarão conosco nesse bate-papo. Nós temos do lado da revista o Setor Elétrico, nós temos o Cláudio Mardegan e Cláudio Rancoleta. Os dois são especialistas, primeiramente falando um pouquinho sobre o Mardegan. O Mardegan ele é graduado pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, em 1980, 40 anos de experiência em proteção e análise de sistemas, autor do livro Proteção e Seletividade em Sistemas Elétricos Industriais, palestrante do SINASE, membro sênior do I3E, chair de 2 capítulos do I3E 3004, o antigo Buff Book, secretário do capítulo 1 do I3E, autor de vários papers do I3E, vice-chair do Surge Protection do I3E, revisor do paper, associate editor e technical committee paper review chair, Power System Engineering do I3E, coautor do Guia de Normas ABNT do Setor Elétrico, instrutor de treinamento de proteção por mais de 100 edições, instrutor de vários treinamentos, proteção e seletividade, subestações harmônicos, qualidade de energia, aterramento, partida de motores, arco e flash, transitórios eletromagnéticos. Na verdade, essa junção dos dois Cláudios aqui conosco, a gente está falando muito na experiência de um que tem na parte geral de equipamentos em subestações e no caso aqui nós temos o nosso parceiro, o Cláudio Rancoleta, que conosco também é um grande especialista na parte de manutenção, só que com foco na parte de transformadores. Só falando um pouquinho sobre o Rancoleta, administrador e gestor de inovações tecnológicas, especialista em manutenção de equipamentos elétricos de potência em fluidos isolantes, eletrotécnico, membro da comissão da PNT do I3E, C003, 014, 001 e membro do comitê SIGRE no GT A209 de transformadores de potência e reatores, palestrante e parceiro da revista O Setor Elétrico. Esses dois especialistas estarão em nome da revista O Setor Elétrico. Em nome da CPFL Soluções, nós temos o Eberson Muniz, que é formado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade de Campinas, possui especialização em Engenharia Ambiental pela Unicamp, especialização em cogeração e geração distribuída pela Unifei, está no setor elétrico desde 2007, tendo atuado nas áreas de geração, elaboração de projetos de geração híbrida, diesel e gás, projetos de geração de sistemas fotovoltaicos, projetos de sistemas de proteção e gerenciamento de obras, interfaces com os órgãos do setor elétrico. Na CPFL, como engenheiro projetista especialista, foi gerente de engenharia. Atualmente é consultor técnico na diretoria comercial para grandes clientes na CPFL Soluções, empresas do grupo CPFL Energia, especializada em desenvolver e implementar soluções em infraestrutura eletroenergéticas e energia. Esqueci alguma coisa, pessoal? Acho que não. Bom, posto isso, nós vamos falar um pouquinho agora diretamente sobre as perguntas que farão parte desse programa de hoje que nós teremos com vocês. Nós teremos 3 grandes temas que estamos trazendo, onde, primeiramente, cada um deles vai fazer um envolvimento dentro dos temas e os outros estarão num debate entrando dentro desse tema. Eu já vou passar para o início aqui do nosso projeto. A primeira pergunta que nós temos para fazer, eu vou fazer para o Eberson, que seria: qual a importância em realizar manutenções em subestações de alta tensão? Eberson, é com você a palavra. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu gostaria de colocar que eu me apoiei muito num velho conceito, né, na questão da manutenção, um conceito que veio perpetuando por muito tempo, que era o conceito do simples CAPEX, né? Manutenção foi sempre vista como custo, né? Custo direto e problema, né? Na verdade, como vem oxigenando essa velocidade tecnológica, né? A evolução digital, os novos conceitos,
isso precisa ser, de certa forma, visto e discutido de maneira bem ampla, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que esse conceito ele já se quebrou. A gente vem mudando, né? Então, a subestação de transformação, elas são responsáveis, né, por reduzir ou elevar os níveis de tensão. É um conjunto de equipamentos que faz um elo direto e fundamental com a operação do negócio, né? Seja no atendimento como fluxo de geração, ou seja como fluxo de carga, né? Então, ela está presente nas grandes usinas de geração, ela está presente nas grandes indústrias, né? Em comércios de grande porte, no agronegócio, através dos irrigadores, enfim. São N aplicações que a gente pode estar associando, né? Então, como elo fundamental para funcionar o negócio ter as entregas para os clientes finais, né? Seja o comprador da energia, ou seja o comprador do produto transformado, eu trago aqui para a nossa reflexão, em respeito de quebra de conceito, 6 pilares para sustentar e formatar a resposta, Adolfo, tá? O primeiro que eu trago é a disponibilidade, tá? Avaliar a necessidade do suprimento de energia em função do regime operacional e produção, nos dá subsídio, né? Nos dá subsídio para pensar nas intervenções programadas. Lógico, há uma série de particularidades que precisam ser avaliadas, né? Eu cito algumas. Por exemplo, essa instalação, ela detém circuitos duplos, redundantes, o cliente demanda de SLAs agressivos, né? Presença ou não de fonte complementar ou redundante, entre outras, né? Tudo isso para dar condição da manutenção atuar, se programar, para obter o quê? Maior disponibilidade do suprimento de energia. Então, esse é o primeiro pilar, tá? Passamos agora para o segundo pilar, planejamento. Planejamento, uma boa prática é o planejamento das atividades e controle da manutenção, tá? Também conhecido como PCM, tá? Ele trata-se de uma estratégia, né, para garantir a disponibilidade, confiabilidade e, além disso, que é muito importante, a redução dos desperdícios, né? Aí eu cito aqui a mão de obra técnica, por exemplo, que está cada vez mais escassa, né? Desperdício de materiais e, mais importante ainda, tempo e custos desprendidos. Então, o planejamento se torna fundamental. Terceiro pilar, a confiabilidade. A confiabilidade, de forma geral, ela é definida como a probabilidade de um sistema qualquer executar sua função, né, em um período de tempo definido. Seja ele 24/17, que requer uma atenção mais especial, né, 5/16, entre outros. Que se configure, né, sobre o alicerce do projeto, né? Então, cada um vai ter sua aplicação e ela foi dimensionada para um projeto, né? Levando em consideração a sua localização, seu ambiente, a sua atmosfera agressiva ou não, temperatura, entre outros. Aqui, a gente tem um link entre os pilares, a disponibilidade, o planejamento e a confiabilidade. Eu entro no quarto pilar, que é a economia, né? As boas práticas aplicadas na manutenção reduzem diretamente custos, tá? Aí eu volto naquela questão do conceito anterior, né, que a gente está refletindo aqui para mudar, né, para evoluir nesse pensamento. Ela nos proporciona a redução de desperdício, maior produtividade, e a produtividade ela está diretamente relacionada à credibilidade na entrega dos seus clientes. Seja do gerador, que tem ali um lastro, um volume de energia a ser entregue, ou seja da carga, que também tem um volume, toneladas por hora, né, peças por hora a ser entregue. Tá? E com isso, né, alavanca as receitas. O quinto pilar é a previsibilidade. Tá? Ao implementar a manutenção preditiva, por exemplo, como parte do planejamento, pode agregar o que eu trago e chamo aqui de previsibilidade, né? Eu vou citar um exemplo simples aqui, que depois os colegas eu acho que vão discorrer mais no detalhe, mas os testes de ultrassom, né? Que podem detectar, por exemplo, de forma embrionária, a presença de descargas parciais, antes mesmo do equipamento entrar em colapso ou parar
total, né? Isso pode resultar numa manutenção inesperada. E manutenção inesperada, no conceito simples de OPEX, é o waiver de custo. Tá? O waiver de custo é todo mundo saindo correndo, pedindo, correndo atrás. De repente, numa dessas, você não tem um equipamento para fazer a substituição, né? E, nesse caso, a intervenção antecipada da equipe de manutenção, subsidiada, é claro, pelos resultados conclusivos de uma preditiva bem feita, evita transtornos inesperados e de uma parada de fornecimento de energia. Tá? Com isso, a previsibilidade, ela dá a questão de evitar transtorno na veia. Né? Você pega a subestação, por exemplo, os principais equipamentos têm lead times completamente extensos, né? E às vezes, ao ponto da empresa ter que fazer um bypass, ter que operar ali por um período de tempo sem uma proteção, né? Então, ter previsibilidade ajuda você a se antecipar ao problema, né? E com isso, você não vai ter o problema. O sexto pilar, tá? Para a gente fechar aqui, e a composição dos 6 pilares, acredito que eu estou dando a resposta para o Adolfo aí. A eficiência. Tá? A eficiência, que seria a adoção dos 5 pilares, nos traz a palavra eficiência. Mas eu falo assim, não é só isso, a ideia de eficiência, porque ela é real. Ela é totalmente real. A gente abre a eficiência no conceito de prorrogação de vida útil de equipamentos, tá? Qualidade na entrega da energia. Quando a gente fala no nível de tensão 69, 138, a gente não fala que a gente tem transitórios toda hora. Pisca, galho de árvore batendo ali no 11 kV, não é isso, né? Então, você já tem uma qualidade de energia diferenciada e, muitas vezes, por não ser identificado na manutenção, isso traz ali distúrbios na qualidade de energia causada pela própria falta de manutenção, né? Então, além disso, aí entra a eficiência, que é muito importante para os demais setores da empresa, principalmente o financeiro, tá? Que é o quê? A eficiência traz redução de tempo, traz redução de retrabalho e, com isso, economia financeira, porque tempo é dinheiro. Então, basicamente, esses 6 pilares aí somados, tá, Adolfo? Ele fecha o conceito para responder para você essa primeira pergunta. Ok? Ok. Obrigado, Eberson. Primeiramente, senhor Mardegan, senhor Rancoleta, alguma colocação ao que o Eberson... Eu lembrei de um detalhe aqui que eu acho que vale a pena compartilhar, enquanto o Eberson colocou excelentemente bem a primeira questão aí, mas eu lembrei de um detalhe que é muito importante também, que é a resiliência, né? A resiliência é a capacidade da gente superar qualquer evento, né, após uma ocorrência, né? A capacidade de recuperação após um distúrbio ou um problema que aconteceu na subestação, né? Então, a própria manutenção preditiva já é uma ajuda na resiliência, porque imagina, se você faz uma preventiva, identifica que o equipamento já está com uma descarga parcial, um corona, alguma coisa, tem uma trinca no isolador, por exemplo, né? Você já tem ali do lado um outro isolador para colocar. Porque se você não tivesse isolador para colocar, todos aqueles outros pilares acabam sendo derrubados, né? Pelo tempo para você conseguir responder àquela demanda que você está precisando, que é a substituição daquilo. Então, se você já tem aquilo ali, às vezes por causa de um conector, você não energiza uma subestação. Às vezes por causa de um isolador, você não energiza uma subestação. Então, daí a importância da manutenção, como colocado ali. Mas essa capacidade de resiliência, esse tempo de resposta, de dar o apoio à manutenção e à operação da subestação, tanto nos quesitos até de suprimentos, né? Quando você precisa fornecer um conector às vezes é um conector especial para um determinado tipo de barra, cabo ou outra coisa, mas você precisa ter aquele conector. Então,
essa capacidade de resiliência acaba sendo também um ponto importante. Eu acredito que a manutenção preventiva e preditiva afeta essa capacidade de recuperação ou resiliência do sistema, né? Então, eu acho que é uma cerejinha no bolo que o Eberson fez, um bolo maravilhoso aí. É uma cerejinha que eu lembrei, que eu acho que auxilia, né? Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas essa capacidade de resiliência ela é fundamental. Senão a disponibilidade não vai acontecer, não é verdade? Eu até acrescentaria mais uma nessas 6 às 7, agora com a resiliência, que seria treinamento. Cada dia que passa, a gente está notando que os profissionais têm uma preocupação muito grande no dia a dia com alguns itens que deveriam ser ou ter um grau de importância, ou um grau de relevância, melhor dizendo, proporcional à condição de disponibilidade da energia. O Eberson falou muito bem nesse quesito. O objetivo maior, gente, é ter disponibilidade. Pode até ter eficiência ou não. Pode até ter um pouco mais de confiabilidade ou não. Pode até ter. Então, assim, como tem muita gente que ainda carece um pouco, às vezes até de prática, às vezes até um pouco de noção de alguns tipos de equipamentos, a gente que já tem aí 20, 30, o Everton não sei se tem 40 anos já de experiência, mas a gente de idade. Pra caramba, né, Manteiga? E assim, a gente sabe, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar desde cobra torrada num painel elétrico, que é uma coisa que você não tem como prever, não tem como fazer, a não ser de acordo com os projetos, né? Quando você faz as especificações, até um cara que resolveu passar com um trator embaixo de uma linha, um trator que funciona com água quente, lá com aquele motorzinho a vapor, debaixo de uma linha de transmissão, e a linha de transmissão cai porque o cara passou com... Então, a gente já viu de tudo. Essa parte do treinamento, eu digo e reputo como importante, em todos os sentidos, porque não existe nenhuma escola, faculdade, especialização, nada que indique para você aquilo que você vai enfrentar no dia a dia, para poder, inclusive, entender um pouco do que se trata um planejamento, de como pensar em confiabilidade, de economia em si, da previsibilidade, da eficiência, que seria um item importantíssimo, mas da resiliência também, mas assim, para que a pessoa se sinta mais segura em mexer, em trabalhar com subestações. Veja, nós estamos falando de subestações de 69 e 138 kV. São subestações onde você vai encontrar em vários locais do Brasil, onde você vai encontrar desde do sul até o norte, com completos diferentes ambientes de trabalho, né? Então, assim, há necessidade realmente de você ter um conceito e um pensamento intrínseco em todos esses itens. Recomendo sempre estudo e treinamento. Ok. Como nós temos aí, a gente poderia só nessa pergunta ficar aqui até às 6h20, 6h15, 6h20, mais ou menos, que é o nosso horário. Mas temos mais questões aqui preparadas. A segunda eu faço diretamente ao Cláudio Mardegan. Qual a melhor forma e o período ideal de uma manutenção numa subestação de alta tensão de 69 a 138 kV? Bom,
Em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, né? E não existe uma fórmula mágica, nem um número mágico, mas, idealmente, a melhor maneira de se fazer uma manutenção é começando pelas preditivas e depois passando pelas preventivas para a gente evitar as corretivas, né? Agora, a periodicidade a ser aplicada plantas normais que não são serviços críticos, o que a gente tem observado como prática de mercado, normalmente são intervalos de 1 a 2 anos, né? Porém, essa periodicidade depende de uma série de fatores, né? Por exemplo, do local onde está essa subestação. Imagine que você tem uma subestação que fica em frente ao mar. Pô, a maresia ataca absurdamente os componentes da subestação, e aí essa periodicidade não pode ser muito longa para você evitar problemas. O que você tem que fazer? Então, não existe uma periodicidade pré-definida. Também depende muito da criticidade do negócio que aquela subestação abastece. Você imagina o seguinte, tem subestação que abastece um data center. Data center nunca pode parar. Você imagina um Magazine Luiza vende milhões por hora. Se uma hora que você pare, a multa que essas empresas de data center pagam para a Magazine Luiza é um negócio de louco, entendeu? Eu estou citando aqui Magazine Luiza porque todo mundo conhece, podia ser qualquer outra empresa. Mas, então, a criticidade do negócio, às vezes você não pode parar aquela planta, né? Então, depende muito dessa criticidade. Hospitais, bancos, que são todos serviços de missão crítica, teoricamente, eles nunca podem parar. Mas esse nunca é relativo, porque uma coisa é manutenção, outra coisa é como ela foi projetada, não é verdade? Porque você pega um site de missão crítica, ele pode ser projetado com Tier 1, 2, 3 ou 4, né? O único que permite manutenção concorrente é o Tier 3 e o Tier 4. Então, o que acontece? O Tier 3 e o Tier 4, eles permitem manutenção concorrente, ou seja, para você fazer manutenção num painel ou numa barra, num barramento, ele transfere para o outro e aí você pode fazer a manutenção naquele. Isso que significa manutenção concorrente, né? Você pode mover, né, as cargas de uma barra para outra e poder fazer a manutenção. Então, essa criticidade é fundamental para o negócio. Além disso, também nós temos a questão dos tipos de equipamentos, né? Você pega, existem subestações, a maior parte que todo mundo conhece, quando a gente fala de 69, 138 kV, a gente quase sempre pensa numa subestação isolada a ar, né, que a gente chama, que é essa subestação ao tempo que todo mundo vê quando passa nas avenidas, nas estradas e por tudo quanto é lugar. Mas não existe só esse tipo de subestação. Nós temos também as subestações isoladas a gás. E aí, a subestação isolada a gás, a manutenção já pode ser, a periodicidade pode ser muito maior, até porque enquanto se você conseguir manter a pressão do gás nos equipamentos, né, o número de manobras e tudo, dentro do previsto, isso aí pode, às vezes, ser postergado. Então, você vê que a manutenção não depende só, né, vamos fazer manutenção a cada ano ou a cada 2 anos. Depende de tudo isso, né? E, então, a manutenção preditiva, muitas vezes, também, ela evita que você tenha um punhado de desgastes políticos. Olha só onde a manutenção interfere. Eu lembro bem que, há muitos anos atrás, num porto, estava havendo queima, né, do transformador que alimentava o inversor, né, que ficava lá no porto, e para carregamento de navio, né? E o que acontecia?
Estava queimando o transformador, ninguém sabia por quê. E qual que é o grande problema disso? O grande problema é o custo que é um navio parado num porto. É caríssimo. Então, o que acontecia? O que acontecia é que, quando queimava o transformador, o cara tinha que sair correndo atrás do transformador para achar um outro transformador igual àquele, que normalmente não é um transformador para inversor, se é um inversor de 12 pulsos, é um transformador de 3 enrolamentos. Então, você não acha ele assim, eu quero um transformador assim, né? Então, chegou um momento que o desgaste político ficou terrível, além do custo, né? Então, a gerente de um grande fabricante de equipamentos me chamou lá e falou, Cláudio, o que a gente faz? Eu falei, eu sugiro você fazer ultrassom. Primeiro, nós precisamos saber se não tem mais ninguém no bico do corvo. Né? Tá certo? Quem é que vai morrer? Qual que é o próximo tráfego que vai morrer? Então, aí nós fizemos o ultrassom e identificamos que já tinha um cara que estava no bico do corvo. Falou, o testado de óbito dele já está carimbado, só falta pôr a data e a hora. Né? Então, isso aí foi fantástico, porque eles já proveram o transformador, deixaram ali do lado, no dia seguinte, o transformador queimou. Aí, aí você ganhou, ela ganhou um reconhecimento, por quê? Porque ela previu algo com a preditiva, né? Então, vocês vejam a importância, não é só, às vezes são desgastes políticos, perda de imagem, coisas que custa caro isso, às vezes muito mais caro do que pagar uma multa, né? Então, essas ferramentas aí também diminuem, né, o mean time to repair, porque se você está tendo a previsibilidade, como disse o Eberson na primeira questão, né, que vai acontecer um problema, você se planeja para aquilo. Então, o tempo que você fica parado é menor, porque se acontecer alguma coisa que você não previa, até você providenciar um transformador para você substituir, até você providenciar um conector que não estava lá, até você providenciar um isolador que estava trincado e você não sabia. Isso, o mean time to repair aumenta. E aí, naqueles pilares lá, o mean time to repair afeta a confiabilidade, né? E aí, a disponibilidade. Então, você vê que está tudo ligado no fundo, né? Agora, atualmente, as grandes empresas hoje estão trabalhando também com engenharia de confiabilidade. Então, não é só manutenção preventiva, preditiva e corretiva, é gestão de ativos, né? Ou seja, ele pega todas as ferramentas estatísticas possíveis e trabalha para predizer quando o equipamento vai falhar. E antes que ele falhe, ele vai lá e substitui. Então, essa engenharia de confiabilidade que é bacana, né? Que hoje está dando, vamos dizer assim, você evita paradas gigantescas, né? Uma coisa é você parar com tudo pronto para fazer a intervenção, outra coisa é ter uma parada inesperada, né? Então, a periodicidade depende de tudo isso. Então, como vocês estão vendo, não existe um número mágico dizendo, tal, é assim. Depende de uma série de coisas, do environment, onde está a subestação, do tipo de equipamento que lá está, né? Do tipo de missão daquele business, né? Bom, eu acho que eu falei demais, né? Então, agora vou deixar a bola para vocês aí. Legal, obrigado, Mardegan. Primeiro, antes de passar para o Eberson e para o Rancoleta, eu queria agradecer aqui a presença de todas que estão nos prestigiando nesse webinar especial sobre manutenção de subestações de alta tensão, um público realmente interessante, importante, um número bom, mais de 200 pessoas nos acompanhando aqui nesse webinar. Queria agradecer gente a nível Brasil, desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Nós temos aí muitas concessionárias, muita turma de manutenção efetivamente participando. Queria aí fazer meu agradecimento a todos. Dando continuidade, Eberson, alguma coisa a colocar na resposta do Mardegan que você queria adicionar? Complementando ali, eu achei muito bacana a hora que ele linka ali com a gestão de ativo, né? Isso remete bem ao tema que eu coloquei da digitalização. Então, e quando traz a periodicidade, hoje você sensoriza tudo, tem aí a subestação 4.0, né?
e plugada com a inteligência artificial, o sistema começa a aprender ali um determinado evento e ali ele registra. À medida que esse evento estiver próximo de ocorrer, ele já vai sinalizar. Então, ali vai dar o norte para a periodicidade, né? Trazendo o quê? Uma ação imediata do time de manutenção. Então, a gestão de ativo é muito fundamental nesse tema. Legal, é isso mesmo. E, obviamente, junto com isso, vem a monitoração em tempo real. E aí, a massa de dados que você tem com a monitoração em tempo real é muito grande. E aí existem uns softwares que vão transformar essa massa de dados em informações que realmente, para dizer para a gente o que tem que ser feito. Legal. Obrigado, Everson. Bem complementado. O que chama atenção na tua resposta, bastante para mim, Cláudio Mardegan, é o fato de a gente ter sempre minimamente um conhecimento de onde achar soluções, aquelas que não estão na nossa em nossa casa, para a gente poder ter essa gestão, digamos assim, upfront, né? Antes de a gente pensar em acontecer. Uma delas é o tal do spare parts. Quais são os itens mais críticos ou que você deveria ter como sendo uma solução de imediato, de prazo curto, né? Para que você volte a disponibilizar a carga, volte a disponibilizar a energia. Você, inclusive, contou aí essa história dos transformadores. A gente sabe que isso acontece, infelizmente, bastante. Eu lembro de um shopping ali na região do ABC, que, olha, aquilo foi um problema muito sério, por falta de... Tinham 3 transformadores, os 3 queimaram, em menos de uma semana. Exatamente porque não tinha sido feito as preventivas, as preditivas e as corretivas, todas elas, não tinha lá os equipamentos, vamos falar assim, amorfos, estava um equipamento... por quê? Porque não houve gestão, exatamente como a gente está falando agora. Além disso, nós temos que ter gestão, dentro da gestão, nós temos que ter aquelas pessoas, ou técnicos, ou engenharias, ou empresas, em que, quando a gente precisa fazer algum tipo de serviço rápido, você não vai atrás para ver quem é que pode fazer. Você já tem que ter na manga. Você já tem que conhecer aquelas empresas, aqueles profissionais que rapidamente podem desmontar um equipamento, montar outro, trocar a peça tal, para que não tenha esse problema, né? As centrais elétricas, de um modo geral, eles potencializam muito essa necessidade de velocidade. Para que você tenha essa velocidade, você precisa de pessoal, mão de obra qualificada, ou melhor ainda, mão de obra disponível, qualificada, para poder atuar nesse momento, onde há o tal do desespero. Principalmente para equipamentos especiais. Principalmente quando você fala um ou outro item que realmente assim fica um pouco difícil, né? A sua condição inicial, que é o que o Everson falou na primeira resposta, de disponibilidade. Há casos até, inclusive ele mesmo citou isso, né, de você ter que fazer uma loucura do tipo bypass. Bypass significa gambiarra. Significa que o teu objetivo está cumprido, mas você furou todo o resto. Portanto, a gestão é muito importante. O pensamento intrínseco em relação ao que você vai fazer em função da idade dos equipamentos, em função de quanto que foi feita a manutenção em cada um deles, em função de uma série de coisas. Por isso que é impossível haver um algoritmo dizendo qual é a periodicidade que você vai fazer determinados tópicos dentro da sua gestão de manutenção de ativos. Então, cabe a cada um realmente buscar aí essa possibilidade de solução. Daí a importância também, a minha opinião aí, seguinte,
agilidade também é um fator importante, né? Porque, assim, se você tem uma equipe de emergência, é muito bom, né, para tratamento de emergência, e também agilidade na reposição de algum item que você não tenha em estoque. Porque muitas vezes as empresas são grandes, você comprar um parafuso leva um mês, né? Põe no SAP, faz não sei o quê, pega a aprovação do gerente, pega a aprovação não sei de quem. Então, nessa hora, você precisa ter um parceiro ou alguém que tenha agilidade. Eu lembro uma vez aqui que um cara ligou para mim, Cláudio, eu não tenho contrato com você, mas, cara, o cara foi dar um torque aqui no meu conector, quebrou o conector, eu não estou conseguindo voltar com a subestação. Então, tudo isso que eu estou contando para vocês são coisas que a gente vivenciou. Bom, aí eu peguei a característica, os dados típicos do conector, peguei um motoboy, falei, vai comprar. Identifiquei por telefone, por onde que tinha, o cara foi. Em 1 hora, esse troço estava lá na mão do cara. Né? Por quê? Porque eu não tenho todo esse sistema de ter que, para comprar um negócio, passar por todas essas ferramentas administrativas. Primeiro a gente resolve, depois faz o resto. Né? Então, essa agilidade, gente, faz uma diferença incrível. Você sabe que eu tenho um exemplo interessante disso, o Martegan Everson. Na década de 80, as empresas do eixo Rio-São Paulo, ali na Dutra, fizeram uma vaquinha para montar um transformador móvel. 69, inclusive aqui em São Paulo, né, você tem uma variação, né, que é no meio do caminho, aí você tem 69, 138, 89 kV. E aí, eles fizeram esse transformador móvel que, por força vamos falar assim, da disponibilidade ou do local onde não dava para colocar assim, tá? Então eles pediram o obséquio de uma das empresas que tinha um estacionamento bastante grande deixar aquele transformador lá. E acharam que estavam seguros. Por quê? Porque caso uma das empresas tivesse falhado o transformador, eles recorreriam, mandavam um caminhão lá, um cavalo, né? Pegava o transformador e rapidamente eles poderiam voltar à fábrica funcionar. Evidentemente foi feito lá todo um esboço, né, de potências, etc., tal, mas ao menos a grande maioria dessas empresas, principalmente ali Taubaté, São José dos Campos, indo até Resende, ali eu lembro que algumas dessas empresas entraram nesse, vamos falar assim, nesse consórcio desse transformador móvel. E foi uma boa, porque funcionou para um, depois funcionou para outro, aí no terceiro, rapaz, pifou o transformador. E sabe o que aconteceu? Poxa, mas quem é que cuidou da manutenção desse transformador? Então, assim, todo mundo achou que estava suprido, mas esqueceram de exatamente aquilo que o Everson falou no começo, você acabou de falar, Manteiga. E esqueceram de fazer a manutenção do principal equipamento de spare, né? Ou então de alentar uma condição assim, de tranquilidade para eles. Né? O transformador estava vazando, o óleo estava ruim e tal. Quando foram pegar aquele transformador, estava terrível. Mas a ideia é boa, desde que você faça uma gestão de ativos coerente. Eu não sei se você se lembra disso, Martegan, daquele transformador móvel que ficava ali na São José dos Campos. Uhum. Tá? Então, tem que ter realmente consciência para poder agir rápido ali nesse sentido. Ok, vamos em frente. Beleza. Eberson, mais algum complemento de sua parte? Não? É isso mesmo. Beleza. Gente, dando andamento aqui, um dos equipamentos mais importantes, até pelo espaço que ocupa dentro de uma manutenção de alta tensão, não deixa de ser o transformador. Ele é a grande estrela dentro de uma subestação, o coração de uma subestação nesse nível. E nada melhor do que contar com Cláudio Rancoleta para a gente falar um pouquinho sobre isso. Qual a importância da preditiva no transformador
e nos demais periféricos. Ancoleta, com você. Ok. Eu vou, inclusive, já pedindo aí para a base aí liberar aí o meu... Eu vou colocar umas fotos, uns slides, porque, na verdade, eu sei que todos os que estão participando devem minimamente saber o que eu vou falar. O grande problema é que, às vezes, é bom a gente recordar. E também, em cima desses slides, dessas fotos, né, eu queria deixar... precisa pedir para habilitar aqui, viu, Adolfo? Certo. Só um minutinho que eu vou verificar isso. Enquanto você vai Então, falando, eu eu já vou queria verificar deixar isso. assim, alguns pontos, né, para que a gente, inclusive, possa, a partir aí dessa resposta, de tudo que a gente está conversando hoje, né, escutar de vocês o que vocês gostariam, quais as perguntas que vocês têm, para a gente poder responder a contento. Algumas coisas até que a gente fala aqui parecem até meio corriqueiras aí, né? Você fala, pô, eu sei o que você está falando, porque eu passo por isso. E é verdade, a gente passa umas situações bastante complicadas de vez em quando. E a gente, às vezes, não sabe como resolver assim de curto prazo. Por isso que é tão importante, ainda está desabilitado, viu, Adolfo? Só um minutinho. Ok. Você me avisa aí, então? Na realidade, o transformador, Adolfo falou que o transformador é a estrela. Não é questão de ser a estrela ou não. A questão é que, teoricamente, faz a condição, né, de disponibilidade da carga dentro daquilo que é necessário que ele faça, muito mais... o trabalho muito maior do que o dos outros equipamentos. Para dizer a verdade, o transformador ele é o central de tudo e todo o seu entorno é para disponibilidade ou transmissão, para segurança, para você ter aí no seu sistema de potência, né, a proteção necessária. Controles, para você saber o que está acontecendo, como está acontecendo. Você vai ter derivativos, como, por exemplo, os TCs e os TPs, para você poder administrar os dados estatísticos do que está acontecendo dentro daquele transformador e poder gerenciar a condição dele de proteção, dessa proteção do sistema. Não só isso... Cláudio, Oi? tenta ver só se você consegue agora, ver se está já habilitado para você. Agora sim, ok. Então, eu vou falar aqui rapidamente, eu tenho algumas fotozinhas aqui, ó, e eu quero deixar para todos. Ok, estão todos vendo aí? Dá para dar um positivo aí para mim? Tá? Ok. Então, o transformador em si, gente, é aquilo que está no meio ali, ó. É o roxinho ali com amarelo e vermelho ali. É a tal da parte. Isso é o transformador em si. O resto, tudo que está em volta dele, é toda uma formação, todo um projeto, todo o que é para ele poder funcionar o mais eficaz e eficiente possível. Aí já entra aquilo que o Eberson falou, e a eficiência, ela parte já de cara da idade desse equipamento. Tem equipamentos que ainda estão funcionando, você pega em alguns locais da década de 80, da década de 90, da década de 70, alguns ainda da década de 60. E, acreditem ou não, recentemente eu vi um aí da década de 30, já ainda funcionando. E assim, o quanto que teve de retrofit, o quanto que teve de ação em cima dele, né, fica dentro desse histórico desse equipamento. Então, o equipamento, esse equipamento chamado transformador,
ele fica muito sujeito às condições da construção dele e dos materiais que você está trabalhando com ele. Um dos materiais, como a gente está vendo nessas fotos aí que estão aparecendo, é um material celulósico, é a papel, é a parte isolante. E não é só o que reveste o cobre em si, o elemento o elemento da bobina, e sim todo um conceito do projeto, inclusive a parte central é de papel, as cabeças do transformador são de papel, e as conexões, né? Você vai ter o revestimento das saídas e das entradas da bobina, né? Com papel. Ali embaixo você pode ver, ali no suporte do próprio peso, tanto embaixo quanto em cima, que faz a parte da compactação da bobina, você vai ver assim estrados de madeira. Por mais tratado que seja essa madeira, principalmente na parte de baixo, se você tiver umidade, você vai ter uma parte agressiva nessa madeira que pode até estufá-la, né? Então, precisa saber muito bem quando você faz um projeto, quando você faz a especificação, com quem que você está trabalhando para esse tipo de definição de qual o equipamento. E veja que não são só os transformadores desse modo que a gente chama de modo comum, desse 69, 138, mas às vezes a gente encontra, não no caso uma subestação, mas só dando um spoiler aí, né? Como diz aí os jovens hoje em dia, ali do lado você está vendo o transformador de forno, que são transformadores que, em função da quantidade de corrente elétrica que passa por ele, eles sofrem interferências mecânicas ou mecânicas provindas do campo elétrico muito fortes, né? Então, há uma movimentação. Embora esse equipamento seja chamado um equipamento que não tenha partes rodantes, ou é um equipamento estático, de estático ele não tem nada, viu? Por quê? Porque nós vamos ver aqui que a primeira coisa que um transformador elétrico precisa para a compactação do tamanho dele é você diminuir a temperatura desse tal de elemento ativo. E para você diminuir a temperatura, você precisa de algum outro tipo de solução, como, por exemplo, os radiadores. Em alguns casos, você tem trocas de calor por sistemas de água, serpentinas, e assim por diante. Tá? Nesse caso específico, nós estamos vendo aqui, olha, a movimentação, né, do que está, esse fluido, nós estamos chamando de fluido ainda, né, passando por esse elemento de resfriamento aí desse fluido. O fluido que a gente usa, geralmente, é o óleo mineral. Pode ser o óleo vegetal. Pode ser silicone, pode ser uma série de coisas. Até SF6, como nós já vimos aí uma vez, aí, há um tempo atrás, né? Transformador a SF6, muito interessante. Mas, assim, 99,99% é transformador com óleo isolante ou de origem mineral ou de origem vegetal. Veja que, para que você tenha uma condição boa de funcionalidade desse sistema, você vai ter vários acessórios, né, tal. Um deles, inclusive, já está mostrando ali do lado, é o termômetro, que é o que vai mostrar para você, né, o que vai estar acontecendo dentro desse transformador em termos de carga. Desculpe, eu tinha esquecido de desligar. Outra coisa é o nível do óleo. Isso, inclusive, é muito importante a gente saber, né? O nível do óleo, então tem que estar sempre de olho, que faz parte da manutenção. Equipamentos auxiliares ou acessórios, como válvula de alívio de pressão, relé de pressão súbita, o relé bushels, termômetros, né? Existe um outro componente extremamente complicado dentro do transformador para a tal da manutenção preventiva. A pior delas seria a corretiva nesse equipamento aqui, né? Que é o comutador, principalmente o comutador sob carga, comutador automático. Então, o transformador ele é um composto de itens, né? Veja que tem ventiladores, tem painel, tem tubulação, tem
válvulas, tem um monte de coisa. Que é um conjunto que carece aí de um conjunto de ações técnicas e administrativas por item aí que a gente está falando. A melhor situação seria você seguir, antes de mais nada, como programa, ou planejamento, ou como método, como falou aí, tanto o Mardegan quanto o Everson, em função das normas, né, que existem no mercado. Existem aí para ajudar a gente nesse sentido. A manutenção preventiva, ela tem que ser sistemática. O Mardegan falou bem claro isso, ela tem que ser sistemática, ou programada, em função do que a gente chama aí de início, né? Quando você está com uma subestação brand new, ou 0 quilômetro. Então, a programada vale nesse ponto, mas depois ela tem que ser sistemática em função do que você tem como necessidades regionais, ambientais, idade do transformador, da carga que você tem, assim por diante. A condicional é uma manutenção preventiva que ela é em função de um monitoramento com a administração, no caso das subestações, né, em função das cargas regionais. Por exemplo, existem cidades que têm muito mais carga, principalmente as cidades litorâneas, tem muito mais carga e problemas de manutenção, você não pode parar mesmo, você tem que ter a disponibilidade total. As cidades litorâneas, as cidades onde você tem no verão, aí no calor, né, nessa parte do turismo, aí, em função da temperatura, né, o pessoal vai tudo para a praia. E há um consumo de energia muito grande, as cargas nesses transformadores são altas, a velocidade que o óleo circula na parte interior do transformador é altíssima. Você gera, inclusive, alguns tipos de condições terríveis quando acontece dentro do transformador, né? Quando acontece esse distúrbio de utilizar a carga, e já vimos várias vezes, acima do que está nos dados de placa. E não é uma, duas vezes, não. A gente vira e mexe, a gente encontra nos relatórios de carga determinados períodos onde aquele transformador sofreu ali uma determinada faixa onde ele teve que passar acima daquilo que ele foi projetado. Para os transformadores mais antigos, até teoricamente não teria um problema assim grave. Mas para os transformadores de hoje em dia, esses transformadores onde os programas, os softwares de projeto desses transformadores, frente à competitividade, não só nacional como internacional, estão fazendo com que esses transformadores estejam cada vez menores, com materiais mais sintéticos ou menos nobres, ou mais, vamos falar assim, materiais de produção rápida. Então, quando você tem uma subestação, às vezes tem até a mesma possibilidade de carga, né? Mais nova, você tem uma confiabilidade maior em função da idade mesmo do transformador. Só que ela tem um período mais curto de confiabilidade do que subestações com equipamentos de décadas anteriores, que são projetos anteriores, são projetos de maior, vamos falar assim, robustez em alguns casos. E esses ensaios de campo é o que a gente chama aí, dentro do parâmetro de o que é preditivo e o que é preventiva. A preditiva é você fazer esses ensaios independente de se tem carga, se não tem carga, se não tem. São os ensaios que você precisa, que nós vamos falar daqui a pouco. Depois você tem a corretiva. A corretiva, ela não é só emergencial, não é só aquela que pifou, então vamos corrigir. Não, a corretiva é alguma coisa reparadora. Está vazando óleo, olha, tem uma trinca na bucha. Então, isso daí já é corretiva. Ele não é chamada preventiva, não. Ela é a corretiva mesmo, em alguns casos, né? E até é considerado os melhoramentos, né?
Os melhoramentos significa assim, você tem que, às vezes, aumentar a capacidade, a potência de um determinado equipamento, você vai fazer uma repotencialização dele, uma repotenciação. Então, o melhoramento é chamado corretivo, não é preventivo. Então, essa definição, em alguns casos aí, ela modifica um pouco de empresa para empresa, tá? E depois tem a evolutiva, que são os upgrades. Os upgrades significa realmente você ter algumas coisas, por exemplo, monitoramento online, que no caso seria inovação de mercado e tal, né? Você ter aí algum tipo de sensoriamento ou algum tipo de, como fala, de ajuda da tecnologia, de um modo geral, né? Para poder ter uma facilidade ou uma condição melhor de confiabilidade. E o tal do know-how próprio, viu? Confiem bastante naquilo que você passa dentro da sua empresa, dentro do seu dia a dia, do trabalho, que não é a mesma coisa que outros passam. Então, esse know-how próprio, você até estimula a condição aí de melhoria e de confiabilidade, né? Então, só para agora falar rapidamente, né, você tem que usar o manual do fabricante, normas, impressões, testes, análises, ensaios, relatórios, né? Os tipos de ensaio de rotina, além dos ensaios de rotina, você tem alguns outros tipos de ensaios especiais. Mas o principal a inspeção tem que ser, primeiro, a visual. Aqui você está no dia a dia ali, né? E complementando com alguma coisa um pouco mais específica, que seria o ultrassom e a térmica. Então, a visual, você tem lá o nível de óleo, você tem os monitores de temperatura, você tem ali, no caso, algumas empresas que alugam, outras que fazem esse serviço, ou se você achar interessante, você compra alguns equipamentos que têm a termovisão para você detectar, como, por exemplo, naquele caso ali, ó, um pontinho vermelho e tal, depois ele se aproxima e você detecta onde é que está realmente o ponto de problemas ali que você tem que ir atrás. Num transformador, por exemplo, você vê ali o ponto mais quente, né, que sempre é a parte superior, evidente, inclusive pelo efeito de convecção, o óleo quente já vai entrar ali nos radiadores e veja que o óleo ali no radiador está extremamente quente. Você trabalha também com ultrassom. O ultrassom ele é muito importante para você detectar descargas parciais, detectar algum tipo de ruído, e você precisa fazer um histórico, né, no ultrassom, para você saber direitinho, embora vai estar para descobrir rapidamente, se você tiver um equipamento desse, ou alugar um dia, ou chamar alguém para fazer esse serviço, ele vai detectar rapidamente o que está acontecendo dentro do seu transformador, dos painéis do transformador. E, por ser um sistema fechado, então, como é o corpo humano, nós temos que fazer exame de sangue. E o óleo é o grande, vamos falar assim, orientador de coisas que podem estar acontecendo lá dentro. Então, fazendo vários tipos de testes, rigidez elétrica, teor de água, tensão interfacial, densidade, fator de potência, ele pode detectar algumas falhas dos materiais em si, do tanque, do núcleo, das soldas, pontos quentes, mau contato, tal, funcionamento e assim por diante, tá? Você pode enxergar rapidamente descargas parciais, aquecimento, arcos elétricos, através de um outro sistema chamado cromatografia, onde ele vai indicar, em função do tipo de gás que você tem lá dentro, né, quais são os itens que podem estar acontecendo em função... Tem vários métodos aí, viu? Tem o método Brachard, tem o Duval, bom, aí a gente pode até conversar isso mais tarde. Mas, assim, é muito importante fazer isso daí para que você tenha uma orientação, por exemplo, temperaturas baixas e moderadas naquele etano, hidrogênio, metano. Aumentou o hidrogênio, aumentou o CO e CO2, você pode começar a ficar em cima mesmo desse transformador, tá? Ele tem várias partes onde você vai ver, depois tem os ensaios elétricos, né? Os ensaios elétricos são feitos com vários tipos de equipamento, e são equipamentos que medem fator de potência, medem monitoramento, medem analisador vibroacústico, resistência do enrolamento, e vai por aí afora. Além dos equipamentos, além dos sistemas auxiliares, onde você tem disjuntores, ligadores, TC, TP, malha de terra e assim por diante. Tudo isso para você poder criar
uma condição de visualização onde estão os seus problemas, mecânico, elétrico, térmico, acessório, controle. E aí você cria uma espécie de pontuação e aí você vai saber direcionar qual o tipo de investimento, qual a periodicidade, qual a vida útil e quanto que o teu equipamento, né, vai ter como, vamos falar assim, verba para a gente trabalhar aqui nesse miolinho aqui, né, olha, nesse chamado Operation Cost ou Maintenance Costs, que é o que o Everson falou da condição de quando que nós vamos tirar ele da condição de OPEX para CAPEX? Vamos comprar um novo, ou vamos retrofitar, ou vamos fazer algum tipo de análise um pouco mais assertiva em relação a isso. Principalmente quando você trabalha hoje em dia como uma participação incrível dos vetores, dos desvios, das diretrizes de cada utilização que vai ter nesse equipamento. Então, a eficiência energética começa realmente ali na manutenção do equipamento. Como é que eu faço para sair agora? O que eu faço agora? Só sair aqui? Isso. Deu para acompanhar, gente? Desculpa, eu quis fazer assim Acho que foi muito esclarecedor, depois a gente tem que ver, porque o material, a turma gostaria de ter acesso a esse material, depois a gente acerta aí com a CPFL e responde para todos. Eberson e Mardegan, alguma coisa a acrescentar na fala do Rancoleta? Bom, não, pode falar, Eberson, você pode... eu acredito que seria mais para o público da engenharia, mas ele está conectado com a equipe de manutenção, né? A importância de ser assertivo no dimensionamento na fase de projeto do transformador é fundamental por conta por exemplo, sobredimensionamento, ele vai refletir na presença de um reativo que depois o time do OEM vai ter que corrigir ali, né? Então, é fundamental essa questão da especificação. Tá? O time de OEM conectado com o time de engenharia quando for conceber, quando for buscar dimensionar um sistema como esse. Senão vai ser um problema certo, um problema certeiro. Legal. Nós estamos falando da importância do transformador, mas acho que é importante também falar de subestação, porque o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, nós estamos falando em manutenção preventiva, preditiva, e o que ocorre? Você imaginou se o teu sistema de bateria for para o saco, ou seja, der pane geral no sistema de bateria, ou seja, o carregador não está carregando mais, não vai carregar a carga da bateria, não vai manter a bateria sem carga há muito tempo, ela se deteriora, né? Então, isso é muito importante na subestação, porque se a bateria não estiver funcionando, nada vai funcionar na subestação. Você não consegue abrir nem fechar disjuntor, relé vai apagar, não vai dar trip, não vai fazer. É muito importante também o carregador de bateria, embora ele fique escondidinho lá na casa de comando, né? E as baterias, elas são fundamentais para a operação da subestação e para a vida da subestação, né? Para a manutenção da subestação, porque se der uma falha e você não tiver bateria, pode queimar equipamentos de pátio, pode acontecer várias coisas, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é também extremamente importante na manutenção, que às vezes as pessoas não dão a devida importância para o carregador de baterias e as baterias, né? Então, é um ponto aí para a gente ficar bem atento. Outra coisa que eu acho bacana também, né, que foi uma experiência que eu tive, foi na questão que a gente fez a preditiva, fez a termografia e a gente identificou que um dos para-raios estava com temperatura diferente dos outros, né? E, na sequência, a gente foi fazer a preventiva nessa subestação, uma subestação lá no Rio,
E o que aconteceu? O que aconteceu foi que a gente encontrou baixa isolação num dos para-raios, né? E o que a gente fez, né? Depois, realmente, a gente recomendou não voltar com esse para-raio, né? E o que aconteceu? Nós levamos esse para-raio para a oficina, abrimos o para-raio, e eu até posso mostrar também aqui, se você permitir, Adolfo, a foto desse para-raio aí para vocês, né? Aberto, né? Só um minuto, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Já pode compartilhar, Cláudio. Tá, só um minutinho. Tá todo mundo vendo aí? Agora, sim. Sim. Então, como vocês podem ver, deixa eu colocar aqui no modo apresentação, que ele fica um pouquinho maior. Não sei se vocês estão enxergando aqui são as pastilhas, né, do para-raio. Parece que uma minhoca né, caminhou aqui por dentro das pastilhas, tá vendo? Isso aí são as descargas que aconteceram dentro do para-raio, né? E aí o que aconteceu aqui, né? Hoje em dia, a maior parte dos para-raios são MOV, né? Que são pastilhas de metal oxide varistor, né? Então, a vida útil dessa pastilha depende do número de descargas que essa pastilha tem, né? Inclusive, parece que tem uma pergunta a respeito de alguém, acho que da Phoenix Contact, que eu estava olhando aqui, sobre esse tema, a importância do monitoramento do contador de descarga para saber as coisas e tal, né? E tem equipamentos, já respondendo a pergunta dele, tem equipamentos, né? Tem fabricantes que conseguem medir, contar, tem um contador de descarga, mas ele também consegue saber quantas descargas teve, mas não só quantas descargas teve, ter mais ou menos a intensidade delas, registrar, né? E isso é importante porque para você saber quando que você tem que trocar o teu para-raio, né? Se você, a partir de uma certa quantidade de manobras, de operações do para-raio, né? Ele vai exigir de você aí a substituição por conta que o varistor a óxido metálico, a vida útil dele se expira com um número de descargas que passa por ele. E pela intensidade também. Tá certo? Então, é isso aí, né, que a gente encontrou nessa manutenção. E a outra grande vantagem também é que o fabricante falou, bom, então eu vou comprar outro, né? Como a nossa equipe tinha aí a placa do para-raio, tudo certinho, e a gente já conhecia esse sistema, a nossa engenharia aqui, que não é de manutenção, é uma engenharia consultiva e de estudos que a gente tem aqui, identificou que esse para-raio estava mal dimensionado, né? Então, nós passamos a especificação para o cliente, né? E aí tudo se resolveu, né? Então, os para-raios, gente, eles são elementos aí que eles protegem você, mas você tem que monitorar a integridade dele para ele responder para você na hora que for acionado. Tá certo? Bom, esses são alguns comentários, o tempo é curto, não dá para a gente falar de muita coisa, né? E então é basicamente isso aí que eu tinha para falar para vocês. Agora eu preciso devolver para você, né? É só você sair agora. Eu saio daqui? Você. Voltou. Perfeito. Como o tempo é curto e a gente tem que. Eu queria só saber se o Everson queria, antes de passar para outra questão,
Eberson, algo a mais que você queira colocar? A importância também da questão da proteção e controle, né? Como o Mardegan colocou, a questão do retificador, carregador de bateria, né? E a própria bateria, está atento e com ajuste fino no sistema de proteção e controle, porque ele é o que vai dar a segurança do todo. Eu acho que também é um periférico que a gente tem que debruçar ali a lupa, vamos dizer assim. Legal, Certeza, isso mesmo. certeza. Agora nós vamos colocar uma pergunta que eu vou pedir para que, difícil, mas que vocês sejam objetivos, porque é aberta aos 3 debatedores aqui, que temos, os 3 especialistas. E os benefícios das manutenções? O que ela traz na prática para as indústrias? É difícil a gente colocar uma pergunta tão ampla, mas o legal é a gente poder ser preciso agora, pelo nosso tempo, até para a gente poder colocar aqui algumas questões antes de finalizar. Eu coloco aí para o primeiro que puder falar. Eu quero já iniciar, se vocês permitirem aí, dizendo que a resposta para mim chama-se travesseiro na cama. Você conseguir colocar sua cabeça no travesseiro na sua cama, tranquilo, indo dormir, sabendo que as coisas foram mitigadas, as coisas que poderiam acontecer de ruim foram diminutas, e que você aumente essa possibilidade da confiança, da confiabilidade, da longevidade, é muito importante. Um outro aspecto que também eu queria ter comentado ali nessa apresentação corrida que eu fiz, era quanto à parte de meio ambiente também. E como a gente trabalha aí com um passivo ambiental muito pesado nesses transformadores, que são os hidrocarbonetos de um modo geral, tem que ter dentro do programa de manutenção a consciência da parte ambiental também. Pensar sempre o que você vai fazer com os resíduos, se você vai ter que fazer um termovac, se você vai ter que fazer uma adaptação, uma troca de óleo e tal. Então, sempre pensar o quanto de custo isso significa, não só em custo o chamado financeiro, mas em custo do passivo de um modo geral. Outra coisa importante dentro dessa pergunta, aí, quais os benefícios da manutenção, né? É o fato, se você conseguir aumentar a longevidade de um equipamento, isto é, se você tem um equipamento que, quando você comprou, dentro da especificação, dentro das normas, ele foi projetado para trabalhar 10, ou 15, ou 20 anos, seja, vamos falar uma média, 20 anos. Né? Se você conseguir projetar ou fazer a manutenção para que ele trabalhe 30, 35, 40 anos, significa, se você tiver o payback dele, ou o valor presente desse equipamento, você pagou a metade dele. Ou melhor, está sobrando dinheiro para você comprar um novo. Por isso que esse tal de CAPEX e OPEX é tão importante na manutenção, na visualização monetária, financeira da manutenção de um modo geral. Por quê? Porque a longevidade, ele não só traz credibilidade, confiança, disponibilidade e tal, mas, principalmente, cada vez mais está diminuto, né, as verbas que a gente tem, manutenção, tudo. Está diminuindo não só o pessoal para trabalhar em manutenção, como também as verbas para deixar disponibilizado tudo isso. Por isso está acontecendo tantas ocorrências de surpresa e emergenciais. Eu vou falar segundamente, se o Eberson me permitir, para ele fazer o fechamento, tá certo, Eberson? Não, tranquilo, vamos lá. Então, o que eu queria falar é o seguinte: o benefício da manutenção, gente, é que você não ter parada não prevista, porque quanto mais manutenções preventivas e preditivas você fizer, a chance de você ter uma parada intempestiva não prevista, ela é minimizada, não é evitada, porque existem falhas de equipamento, existe a curva da bacia, que depende da idade do equipamento, uma série de outros fatores, mas você minimiza absurdamente essa parada.
essa parada da subestação. Se você parar a subestação, você vai perder produção, né? Então, quando você tem uma parada de subestação, significa que é lucro cessante, né? Seja na onde for, seja na concessionária, seja na indústria, pode ser onde for, você está perdendo dinheiro, né? E o que você perde de dinheiro, às vezes, paga muitas vezes um transformador, né? Então, você pega aí eu brinco, né, muito, eu falo, você pega uma fábrica de motos, que fabrica 200 motos por hora, né? Se você parar 1 hora, quanto você perde? Né? Então, você perde 2 milhões. Às vezes, você paga quase o preço de um transformador, né, Claudião? Depende do tamanho do transformador, né? Mas, entende o que a gente está dizendo? Então, é muito importante a manutenção preventiva, né? Então, lucro cessante. Então, quando você fala em lucro cessante, ninguém quer assinar um contrato com lucro cessante, né? Por quê? Porque é perda de dinheiro absurda. Né? Ok? Ok. Vamos lá, fazendo um complemento, né, ao Mordegan, acho que é exatamente isso, né? Eu trago aqui uma analogia, né, do DEC-FEC, o DEC-FEC que nós temos na qualidade de energia, né? Eu chamaria de DEP e FEP, que é a duração equivalente de parada e a frequência equivalente de parada. Seja para a indústria ou seja pela geração, são 2 indicadores fundamentais para que, se o gestor, seja da usina ou seja da indústria, reduza, isso é uma ferramenta de vendas dele. Porque ele vai passar, como citei anteriormente, a credibilidade da entrega do seu produto final. Então, basicamente, é isso. Ele passa a mostrar que a manutenção não é custo. Não né? é custo. E que a indústria dele não para. Ele reflete exatamente no bolso. Legal. Maravilha, maravilha, muito bom, muito bom. Nós temos aqui poucos minutinhos aqui para a gente poder finalizar. Temos algumas perguntas, o que seria muito interessante, aí depois eu passo aí para a CPFL Soluções, é que algumas questões possam ser, já que o material está sendo gravado, já que a gente tem acesso e não vai poder responder a todas as perguntas, que a gente possa selecionar e, de repente, a gente está passando aí, tanto para o Eberson quanto para os 2 Cláudios, aí, o Rancoleta e Mardegan, a possibilidade de responder aí algumas questões. Eu vou colocar, antes da gente ir para o final, uma pergunta importante, que eu acho que essa é para o Eberson. Uma questão importante, ela é feita pelo Oswaldino Costa, tá? Uma questão importante é a conscientização da área financeira das empresas em dar o suporte à área de manutenção, que sofre com o corte de orçamentos por ser visto como OPEX, mas não leva em consideração o custo de uma planta parada por uma falta de orçamento para melhoria ou mesmo manutenção, mas o tamanho do prejuízo de um dia de produção parada. Como mudar esse paradigma nas empresas? Lembrando que, em alguns casos, um equipamento pode demorar de 7 a 12 meses para ser entregue. Bom, eu acho que isso está linkado com o início da minha fala, né? Que eu trago aqui um conceito que por muitos anos ele estava presente, mas que esse mindset vem mudando através da oxigenação trazida pela evolução tecnológica, né? Pela digitalização, né? E o que vem acontecendo? Pela cada vez mais capacitação, engenharia de manutenção, evolução também dos estudos. Então, a gente está chegando num momento que essa inteligência ela está virando, ela está demonstrando, como a curva que o Rancoleta colocou, né? Você consegue ali fazer uma extensão e o OPEX, de repente, você comprovar que é um CAPEX, né? Então, essa conscientização, mas que tem que vir da equipe do OEM. A equipe do OEM tem que mostrar, tem que demonstrar, na verdade, né, que contra números e fatos não há boatos, né? Então, trazer isso para número, trazer isso para resultado e apresentar junto a esses demais departamentos, principalmente o financeiro, eu acho que é um movimento que você começa a defender a causa e, de fato, mostrar que você traz valor agregado.
Mardegan, Rancoleta, algo a acrescentar? Não, é isso daí. Não, não. Eu estou vendo uma pergunta aqui interessante, se você Ok, permite. por favor, Mardegan. É a do Saulo Rico Filho, né? Ele fala assim: boa tarde, qual seria o procedimento correto para verificar possíveis descargas de tensão em isoladores de redistribuição, classe de 36.2? Bom, essa classe de tensão de 34,5 kV ou 36.2 kV aí, ela é uma tensão enjoada, né? Mas a primeira coisa que a gente... Aí pode ser dois problemas, né? Mas o primeiro problema que a gente tem que checar são se esses isoladores, como que está a manutenção desses isoladores, a limpeza, ou possíveis trincas. Isso aí você pode fazer facilmente com ultrassom, até com imagem. Ele vai mostrar para você qual isolador que está trincado. Tá? Então, agora, se você não achar nada, pode ser um problema, porque é o seguinte, por que você tem descarga no isolador? Pode ser, normalmente é sobretensão, né? Então, pode ser sobretensão de manobra ou pode ser sobretensão de impulso atmosférico. Então, de qualquer forma, né, se você não achar nada, o que a gente recomenda para você é você fazer um estudo da coordenação de isolamento do seu sistema, checar se os seus para-raios estão bem dimensionados, ou se tem para-raios, né? Se as pastilhas deles estão íntegras, né? Então, tem um trabalho posterior a ser feito caso aconteça de você não encontrar nada no ultrassom nessa rede aí, tá certo? É o meu ponto de vista aí, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta também que o Valdemar Luca fez aqui, que eu gostaria também de falar, porque tem muito a ver aí com o que nós estamos dizendo. O Valdemar Luca está perguntando ali, ó, para a manutenção, quanto mais dados tivermos, com certeza melhor serão as ações. Mas, devido à idade de muitas SEs que podemos encontrar, valeria a pena instalar sistemas digitais ou digitalizar, né? Com monitoramento de diversas grandezas, visando assim facilitar ou criar, ele quis dizer aqui, criar um modo mais eficaz, um relatório melhor. O custo-benefício valerá a pena em função da mencionada idade da SE? Olha, Valdemar, assim, volta naquele negócio do OPEX, do CAPEX, lá, qual que é o nível de investimento, quais são as projeções da sua empresa de comprar equipamentos novos e o quanto que efetivamente vai crescer em termos de carga o que a tua empresa está querendo ou não. Segundo, sim, vale a pena, principalmente porque esses equipamentos, existem no mercado equipamentos modulares ou equipamentos que podem ser utilizados não só nessa subestação, que vamos chamar subestação antiga, mas se você for trocar esses equipamentos velhos por novos, você pode reaproveitar todo esse sistema, até cabeamento, até sensores, às vezes, dependendo de qual é o tipo de sensor que você vai utilizar. E o principal que ali você já tem a maleabilidade, você já está mexendo com aquele software, tudo. Então, legal, porque você está com um transformador antigo, ou alguns equipamentos antigos, e vai estar colocando um sistema novo, digitalizado, coloque sim. Por quê? Porque minimamente você vai aprender a mexer com aquilo, vai saber quais são os parâmetros, vai criar relatórios, o que eu chamo de algoritmo próprio daquela subestação, e pode ser que você dê continuidade à utilização desse equipamento, desse sistema eletrônico, para outros equipamentos novos que vierem, inclusive os que vão ser substituídos. Vale a pena sim. Ok. Tem uma questão aqui, que nós recebemos aqui, com relação aos testes de partículas químicas ou de gases nos transformadores. Qual o mais importante que realmente determina o comprometimento da vida útil do transformador? Pergunta de $1 milhão. É assim, quando eu pego o relatório cromatográfico, o físico-químico primeiro, né, eu já vejo de cara o nível de água dentro do óleo, o que está dentro do transformador. Muitas vezes, esse indicativo do nível de água,
é o, vamos dizer assim, é o básico para você ir para o resto. Quando você tem um nível de água um pouco alto, tem vários significados, mas principalmente porque tem água demais circulando no transformador, ou porque entrou, ou porque criou. Existe essa condição também, não esqueçam disso, que você está entrando com oxigênio, mesmo tendo silicagel na ponta, você entra com oxigênio, com os hidrocarbonetos, quando o carbono entra em contato com o oxigênio, o hidrogênio sobra. O hidrogênio, H2, mexendo junto com o oxigênio, por um efeito óbvio de pressão e temperatura, você tem criação, a água, inclusive a água solubilizada, água com o chamado HO-, ali, né? É uma condição muito ruim, inclusive. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o nível de água. E o nível de água indica como é que está o nível de água no papel do núcleo. O nível de água no óleo indica como é que está a água no papel do núcleo. E esse degrau, vamos falar assim, né, do nível de água do óleo para aquilo que está no papel do núcleo, geralmente é uma função constante. Isto é, se tem tanto no óleo, é porque vai ter tanto no papel. Evidentemente que aí a primeira pergunta que você faz é: escuta, qual é a carga que esse transformador, qual a porcentagem de carga que você está utilizando? Se você está utilizando uma carga muito baixa, a água em si, ela talvez não seja um fator muito preocupante para você dar continuidade no resto, principalmente para fazer outros tipos de análise, as análises cromatográficas, que são os gases dissolvidos. Quando entra no gás dissolvido, a resposta básica para essa pergunta que você fez é hidrogênio, H2. H2 está subindo, rapaz, o resto está complicado, porque não tem hidrogênio assim à torta e à direita. É porque ele está se dissociando, é um hidrocarboneto que está se dissociando do carbono. Se está se dissociando do carbono, o carbono vai se aglomerar com alguma coisa, provavelmente com oxigênio, vai criar gás. Vai criar condições de polimerização, inclusive, quando você tem isso, em função, vai ter boro. Então, o hidrogênio é um índice assim, que você tem que começar a ficar preocupado. Aumentou o hidrogênio significa está tendo craqueamento da molécula dentro do seu transformador. Inclusive, existe craqueamento não só químico, como em função de ações mecânicas. A velocidade, como você tem em função da carga, a velocidade que você tem da convecção criada pela temperatura faz com que, até mecanicamente, até por efeito de pressão, a molécula se quebre. Então, é muito importante você, primeiro, ver água, segundo, ver hidrogênio. Aí vem o resto. E, assim, resumidamente, para fechar a resposta, se tiver acetileno, cara, chama a ambulância, porque o negócio não está fácil, não. Legal, obrigado, Cláudio. Antes de passar a palavra para o Everson, para, por gentileza, ele fazer o fechamento, Mardegan, Rancoleta, algum questionamento, alguma posição a mais que vocês gostariam de colocar? Estamos à disposição, tanto da CPFL, como para o público, como para vocês. É um prazer participar. Legal, a gente poderia aqui ir longe, mas a gente tem horário. Aqui todo mundo tem, então, de nossa parte, como convidados, a gente gostaria de agradecer muito a confiança da CPFL Soluções aí, no trabalho da Setor Elétrico, em nome do Cláudio Mardegan e do Cláudio Rancoleta, que são profissionais aí do mais alto nível, conhecedores ao máximo quando se fala na parte de manutenção. Eu agradeço demais a CPFL, agradeço ao Cláudio Mardegan, ao Cláudio Rancoleta, façam suas últimas posições e eu passo para o Everson para que ele faça o fechamento em nome da CPFL. Bom, vamos lá. Agora é uma boa noite, né, pessoal? O papo, quando é bom, né, você vê, ele é construtivo, né? E aquilo que é construtivo gera resultados. Você vê que eu venho com o conceito da gente quebrar o mindset de OPEX, né? Trazendo 6 pilares aqui. De antemão, já ganhei mais vários aí pela contribuição do Mardegan, pela contribuição do Rancoleta. Eu acho que a gente, fechando essas pontas aí, a gente consegue defender uma tese interessante, né?
Então, foi muito rico, né? Foi muito bacana mesmo, né? Essa nossa webinar, né? E para fazer um fechamento bem objetivo, eu gostaria de deixar uma frase, né? Que, na minha visão, a manutenção, ela precisa ser vista muito mais que o OPEX. Na verdade, ela deve ser um dos pilares estratégicos do negócio, ou seja, um dos pilares estratégicos da empresa para agregar valor. Basicamente é isso. Perfeito. Legal. De nosso lado, nós agradecemos a presença do público que ficou uma turma aí, algumas pessoas eu conheço. Gostaria de agradecer a presença da Associação Mato Grossense de Engenheiros Eletricistas, ao Gerson Tertuliano, do CENS de Goiás, e tantos aí das concessionárias Brasil afora, né, o Energia, a própria CPFL, a gente teve gente aí do Pará, da Equatorial. Muito legal, obrigado pela Phoenix Contact, obrigado pelas indústrias que fazem seu trabalho e tentando manter o nosso segmento elétrico aí ativo, principalmente quando se fala em alta tensão. Não tem como brincar, gente. É um risco enorme. Então, Cláudio Mardegan, Cláudio Rancoleta, Eberson, a turma da CPFL, Adriane, Fabri, agradeço muito a atenção de vocês e nós vamos voltar com um webinar, com outro webinar, dando prosseguimento nesse tema, acho que falando de gestão de ativos, nós estamos para definir, mas nós vamos ter aí uma continuidade ainda, acho que no mês de setembro, vocês serão todos convidados. Agradeço mais uma vez a atenção de Obrigado todos. a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite. Tchau. Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.